De acordo com especialistas, ficar olhando para baixo, tempo demais mexendo no celular, pode acabar criando uma espécie de calo atrás da cabeça, aqui perto do pescoço. Quem bate um papo com a gente sobre esse assunto é o professor de fisioterapia aqui da Unicesumar, Henrique Nogaroto. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, Elaine? Tudo jóia. Bom, a gente sabe que ficar muito tempo com a cabeça para baixo dói o pescoço, isso já é normal, né? Sim, com certeza. Como nós já conversamos aqui algumas vezes sobre isso, né? A cervicalgia hoje, pelo uso excessivo da tecnologia móvel, né? Não só o celular, tablet, os smartwatches também, causa uma tensão a mais por causa principalmente dessa posição que as pessoas adotam, né, de flexão contínua da coluna cervical, estão tensionando toda essa região e sobrecarregando, né? Tem aquele contexto que você tem até 20 quilos a mais sobre a sua cervical quando você faz essa posição, do que numa posição normal ou correta, que seria o peso do crânio de somente 25 quilos. Uau, é uma diferença grande. É uma diferença bem grande. Agora, a gente percebe que não é só assim, né? Às vezes a pessoa deita no sofá, fica aqui assim, com o pescoço Isso, aqui. essas são as posturas mais comuns que nós avaliamos no consultório, né, na fisioterapia, que as pessoas adotam, inclusive as pessoas apresentam uma grande deformação, porque a coluna ela é muito adaptativa. Você colocou ela numa posição, ela vai se adaptar àquilo que você precisar. Só que isso reflete na mecânica correta dela. E aí você começa a ter todo o quadro de dores, torcicolos, né, sensação de pescoço travado, enxaquecas, labirintites e assim por diante. Ou seja, estraga tudo, Tudo, né, professor? tudo. Agora, segundo essa pesquisa, formaria inclusive um calo, uma protuberância, é isso? Bem aqui atrás, assim, entre a ligação, né, da cabeça e da coluna? Essa foi uma pesquisa que surpreendeu bastante agora, porque ela foi publicada na revista Exame, nesse mês agora de junho. É um estudo de 2018 de uma universidade da Austrália, onde numa população de 1.200 pessoas, da faixa etária de 18 a 86 anos, eles estudavam essa protuberância que é comum aparecer nas pessoas de mais idades, acima dos 60, 70 anos de idade. E a coincidência foi que eles observaram que 33% da população apresentavam uma formação precoce desse calo, né? E a população é entre 18 e 33 anos. Então, a população mais jovem. Exatamente. Então, o pessoal que teve contato com a tecnologia móvel nesse boom dos últimos anos tem essa formação de até 3 centímetros. Isso é parecido como o esporão que você tem no ombro, o esporão do pé. É parecido com essa mesma situação. É uma hipersolicitação de um ligamento, onde o seu corpo, para proteção ou para nesse ligamento não arrebentar, ou esse tendão, não arrebentar, você acaba tendo uma calcificação. E isso forma o famoso bico de papagaio que a gente tem na coluna, o esporão que se dá no pé. Deve doer muito, né? Dói muito. E o problema é que agora nós não podemos, a gente prever as situações dessa deformação da caixa craniana na população tão precocemente, né, dos jovens principalmente, quais serão as causas que isso vai trazer no futuro para essa população. Porque o uso excessivo do telefone, ele coincide principalmente, ele prejudica pela posição. Não é o uso contínuo, desde que você tenha uma atenção correta para o celular, né, mantendo sempre o celular o mais paralelo possível da sua visão, né, e evitar ao máximo essa posição de flexão. E isso é um método de prevenção da formação desse tipo de problema, que é um problema perante a anatomia grave. E quando se fala em coluna, inclusive, a busca por uma recuperação aí, ou eu não entendo nada, mas uma cirurgia, qualquer coisa que se faça ali é muito delicado, né? Muito delicado. Eu não conheço, desconheço, acredito que só em algumas situações talvez traumáticas você tenha alguma correção cirúrgica desse segmento, mas para retirada desse esporão, isso é muito, muito complicado dizer. Talvez a medicina estude agora possibilidades, né? Mas uma intervenção nessa região da cervical, que é a parte mais instável da coluna, com certeza, além do trauma cirúrgico ser muito grande, o prejuízo que isso vai trazer também não vai ser muito bom, né? Agora, professor, ficar o tempo todo no celular, seja aqui, seja deitado ou seja aqui, também vai trazer problema, porque o braço não vai aguentar, alguma coisa não vai dar certo, né? Com certeza, você usa todo o segmento, membro superior, né, e cervical principalmente. E essa tensão, ela vai descendo na sua coluna, porque como você vai perdendo a mecânica correta da cervical, você vai compensando com outros segmentos. E isso, numa situação mais tardia, vai afetar até a sua coluna lombar. Assim como você trabalhar em pé o dia todo afeta a sua cervical, porque você sobrecarrega a lombar e distribui isso para a cervical, o descendente é a mesma coisa.
Então, vai trazer um prejuízo também para os outros segmentos da coluna. E a pessoa começa a adotar aquela posição de esquiador que a gente fala, né? A pessoa começa a ficar cada vez mais, que as nossas avós falavam, os corcundas. Corcundas, exatamente. Né? E isso é uma população muito jovem, né? Considerando que a molecada começa a usar celular hoje com 8, 10 anos de idade, quer dizer, isso pode chegar muito mais cedo ainda. Exato. Além desse fator anatômico que a gente está observando dessa mudança adaptativa do corpo humano, nós temos o fator, outras pesquisas se dizem que quanto mais cedo a criança tem acesso ao celular, o índice de déficit de atenção dela aumenta também. Então, o cognitivo da criança é afetado por acessar. Não que não possa se usar, mas tem que ter um limite. Como as nossas mães colocavam limite para a gente assistir televisão antigamente, né? Nós também, porque ia estragar a visão e elas estavam certas, porque hoje a tela do celular estraga a nossa visão mesmo. E lembrando que a criança está em fase de crescimento, né? Quer dizer, uma posição torta talvez dê um problema maior ainda. Aí você cresce com uma deformidade. A deformação, raramente ela é passível de recuperação, de regressão. Né? A alteração, tudo bem. Esse que é o problema. Cresce uma criança já com uma alteração, com um problema. E vale lembrar que a gente está falando que não pode usar o celular, né, professor? Não pode ficar muito tempo na mesma posição. Exato. Né? Não que nós somos escravos, mas nós precisamos da tecnologia. E isso é da evolução. Assim como no passado as pessoas não tinham carro, hoje as pessoas têm carro. Mas isso, a falta de atenção quanto ao método de utilização desse tipo de recurso é o que traz o prejuízo. Né? Assim como antigamente você não tinha acesso a uma comida tão calórica, hoje em dia, se você se dedicar a comer só fast food, assim por diante, o índice de obesidade aumentou muito. É a mesma coisa. Então, desde que você tenha uma atenção, você pode utilizar sem problema nenhum, mas com limites, assim como todas as outras coisas. Fazer várias vezes ao dia, em vez de ficar 3 horas de uma vez só, né? Por exemplo, pode ser uma boa ideia. Né? Períodos de intervalo sem utilizar, 1, 2 horas. Atividade física, né? Atividade física, né? Para manter sempre os segmentos todos móveis, todos trabalhados, a musculatura sempre sadia, né? E você retarda esse processo de envelhecimento. Todos esses fatores combinados e mais essa atenção e esse cuidado, provavelmente a gente não vai ter nenhum prejuízo maior no futuro. Lembrando que também, né, começou a sentir dor, começou a sentir incômodo, é bom procurar já no comecinho o profissional da fisioterapia, né, professor? Com certeza. Nós temos alguns projetos no mestrado aqui no Sesumar, né, que tratam e que avaliam esse tipo de situação da tecnologia quanto ao tratamento. Né? Nós vamos desenvolver em breve um projeto que é uma continuação do meu mestrado aqui da instituição, que é avaliar para tentar também agora localizar mais algumas alterações estruturais desses pacientes e principalmente encaminhar para o tratamento correto. Né? É o fisioterapeuta que vai indicar a melhor terapia, a melhor abordagem e assim por diante. E tem que cuidar, né, professor? Porque a gente vai deixando, ficando em posição errada. Lá na frente o preço pode ficar bem mais caro, né? Nós esquecemos que nós entramos num processo de envelhecimento a partir dos 30 anos de idade já. Né? Então, depois dos 30 anos, você começa a pagar o preço daquilo que você fez com 15, 18 anos. Então, essa prevenção vai garantir com que você tenha uma vida ou um envelhecimento, um processo de envelhecimento muito mais sadio, muito mais tranquilo. Então, a procurar essa atenção agora, a sua saúde é fundamental. A gente quer viver muito, mas quer viver com qualidade. Claro. Né? A expectativa aumenta para 100 anos de idade, mas você tem que chegar aos 100 anos de idade bem. Exatamente. Né? Obrigada, viu, pelas informações. Eu que agradeço.